queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudar mais uma lição, e dessa vez a lição é a de número 4, que tem por título Eude e Sangar. Deus usa os improváveis. E essa lição será ministrada no dia 26 de julho de 2026. E eu estou aqui com a nossa irmã Edna e o pastor Luiz, que irão comentar essa lição conosco hoje. E eu já vou iniciar pedindo para que o pastor Luiz faça uma oração para nós iniciarmos. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para ensinar essa lição e também aprender de Ti, Senhor. Abençoa cada professor e a cada aluno também, Senhor, que vai aprender a Tua palavra, Senhor. Nos direcione, nos dê sabedoria e nos dê graça. Nós que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos. A paz do Senhor, professores. Bom, o nosso texto principal diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Está em Juízes 3 e 15a. E o resumo da lição diz que Deus realiza seus propósitos por meio daqueles que o mundo considera incapazes. Os objetivos dizem assim: mostrar com a história de Eude como Deus usa os improváveis, refletir sobre Sangar e como Deus usa o que temos à disposição, e discutir teologicamente o padrão de justiça divina. Amém. Então, a gente continua aí, né, estudando sobre os juízes. Falamos na semana passada sobre Otoniel, que era um juiz, que foi um juiz muito importante, né, capacitado por Deus para trazer vitória ao povo. E hoje a gente vai continuar essa história dos juízes. Com a morte de Otoniel, eu vou falar Otoniel, mas na Bíblia também está Otniel, né? Mas eu acho mais fácil. O povo que era um povo que venceu, um povo que passou por muito tempo de paz, né? Agora eles novamente se veem em dificuldade. Eles reincidem, né, em serem infiéis, em idólatras, em apostatar da fé. Aí o Senhor permite novamente que eles sejam oprimidos agora, mas dessa vez pelos moabitas, né? E aí o povo vai ter que passar novamente pelo processo de provação. Pelo processo de provação. E no decorrer desse processo, o Senhor, a pedido do povo, que clama novamente, né? O povo vem agora clamando e eles vão ter agora um novo juiz, que é esse Eude. E ele é tratado na palavra de Deus como um improvável. E em seguida, Sangar, que é um outro homem aí também com artifícios improváveis para vencer as batalhas, né? Então, nessa lição, a gente vai ver 2 episódios marcantes dessa história, né? Deus utiliza pessoas improváveis e à margem de padrões tradicionais de heróis para cumprir os seus propósitos. Refletiremos sobre a presença da violência nos textos do Antigo Testamento, abordando esse tema à luz de uma perspectiva bíblica e apologética, né? E responder aí algumas questões relacionadas a esse tema também, tá? Então, esse é o panorama geral do que a gente vai estudar hoje. Bom, Eude, ele era um homem comum. Um homem comum. E por que ele era um improvável? Porque ele era canhoto. E para lutar no exército, todos os soldados lutavam com a mão direita, né? Ele impunha a espada de um outro lado
E isso fez com que ele levasse uma vantagem. E a gente vai ver aí essa história. Uma derrota amarga, né? Já falei um pouquinho sobre esse panorama, e aqui embaixo o comentarista diz: o cristão deve aprender com isso que todos os vasos usados pelo Senhor neste mundo são imperfeitos e temporários, né? Alguns estudiosos cristãos destacaram que os juízes podiam apenas salvar algumas pessoas de alguns agressores por algum tempo. Eles, como nós, também precisavam de algo muito mais poderoso. E Deus proveu isso em Cristo. E aí, para disciplinar o povo, para trazer o povo a uma reflexão, para fazer com que o povo se fortaleça novamente, Deus entrega o povo nas mãos de Eglon, que era o rei dos Moabitas. E esse rei, ele tinha um grande problema, né? A Bíblia fala que ele era muito gordo, ele era extremamente obeso, mas o exército dele era um grande exército e conquistou aí a cidade das Palmeiras, que seria Jericó, num outro momento aí. Foi uma derrota muito ruim, a cidade foi conquistada sob a liderança de Josué, e agora, por conta do pecado, por conta do envolvimento com o sincretismo religioso da época, eles se veem agora fora da direção de Deus. A infidelidade novamente toma conta e eles precisam de um líder que os ajude, né? Como resultado, os filhos de Israel serviram aos moabitas por 18 anos. Isso foi um grande problema. E assim, tudo aconteceu por conta da infidelidade, né? Então o povo é escravo, se torna escravo novamente, vem Otoniel, arruma as coisas, vence as batalhas, e agora o povo novamente cativo, o povo novamente nas mãos desse rei. E aí, eles precisavam de um libertador. E esse libertador, ele era improvável. E aí o pastor Luiz vai falar para nós no ponto 2. É um tema muito, muito sugestivo. Eu tentei ler na leitura semanal aqui, eu achei interessante o versículo, que é muito famoso. É o versículo 27 do capítulo 1 de 1 Coríntios, fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Nosso Deus, ele é especialista em usar aqueles que não são, né? Eu imagino, eu estava até estudando essa semana esse tema, que 70% ou até mais de pessoas que foram usadas em grandes milagres eram pessoas improváveis, pessoas que não tinham condições. E uma delas aqui é Eude. Eude, ele foi usado de maneira improvável, ele não tinha condições. Por que acontece isso? Né? O professor tem que passar isso para o aluno, que não existe ninguém fraco. Sabe aquele irmão que está desanimado, aquele irmão que acha que não é visto, acha que não é lembrado, ou talvez ele não tenha nenhum talento? É esse que Deus quer usar. É o caso de Eude, né? Olha que interessante, o comentarista colocou aqui. Novamente o povo clamou ao Senhor, que em sua misericórdia levantou outro libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. A irmã já citou aqui, né? E ele era um homem que, se olhar, não tinha condições nenhuma. E você? Será que você que talvez esteja nessa aula acha que não tem condições, acha que não tem? É você que Deus quer usar, como eu, como outros. Quantas pessoas se prepararam para ser algo que não conseguiram ser? E Deus capacitou. E Eude, através da sua fragilidade, da sua fraqueza, ele teve uma grande vitória. Aqui no ponto 3, na sequência do relato, observa-se de forma
estratégia que ele executa seu plano para derrotar o inimigo. Primeiro, a ser enviado para entregar o tributo ao opressor, Eglon. Eglon, eu estava estudando sobre esse personagem, ele era um homem muito obeso, mas ele era um grande estrategista. Por isso que ele conseguiu algumas vitórias. E para entrar na sala de Eglon, precisa ter audácia, sabedoria e muita coragem. Ninguém conseguia chegar perante de um rei. Até a rainha, para entrar perante o rei, tinha que ter autorização. Se ela entrasse sem autorização, ela era morta. Mas Deus, ele usou de astúcia, direcionado por Deus, e conseguiu cravar aquela adaga nas entranhas de Eglon. Ou seja, um homem que foi direcionado. A palavra de hoje talvez seja essa para você, professor. Mostrar ao seu aluno que ele pode ser direcionado por Deus. Mas é só quem está no púlpito que é usado por Deus? Não, jamais. Às vezes quem está no púlpito é usado por Deus? Claro que é. Mas aquele que está lá embaixo, eles são mais usados. Talvez aquele que ninguém olha, talvez o pastor não dá, não vejo, é muita gente, mas lá na rua você pode fazer diferença, na sua escola, na faculdade, em casa. O interessante aqui nesse texto é que Deus ele pode usar talentos aparentemente irrelevantes para realizar grandes feitos. Para isso é preciso que tenhamos coragem de nos colocarmos à disposição dele. É isso mesmo. Que bom, né? O Senhor sempre está à frente e Ele conhece cada um de nós, Ele conhece as nossas limitações e Ele é quem capacita, né, Edna? Sim. E Ele deu uma grande vitória. Exatamente. Esse terceiro subtópico, como todo esse ponto, é a narração do que aconteceu ali, a narração bíblica, a história, né? Então, eu nem vou ler aqui, mas o que me chama a atenção nessa história desse rapaz é exatamente essa diferença dele. E é interessante que a Bíblia faz questão de dizer, né, conforme o pastor Luiz já leu, que ele era um homem canhoto. E de acordo até com a história, naquela época, ser canhoto não era uma coisa boa. Ser canhoto não era coisa boa. As nações seculares, né, até viam muitas vezes isso como algo amaldiçoado. Então, não era uma coisa boa ser canhoto. Eles consideravam como uma deficiência. Uma deficiência e não era bem visto mesmo. Mas Deus, eu vejo aqui o propósito de Deus. Sim. A Bíblia fala que nós fomos criados por Deus. Nós somos obra da criação dele. E quando Deus criou cada um de nós, ele já criou com um propósito. Será que Deus não sabia que esse rapaz poderia ter problemas por essa deficiência que ele, né, tinha? Claro que sim, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes, principalmente jovens, né, têm muita dificuldade em aceitar os seus defeitos. Moças têm dificuldade em aceitar muitas vezes o seu corpo, até mesmo rapazes. Nós estamos vivendo um contexto onde o hedonismo tem se tornado muito, acontece muito, né? E isso, infelizmente, está até mesmo dentro da igreja, e muitos rapazes e moças têm essa dificuldade de se aceitar como é. Alguém é magro, quer ser gordo, mais gorda, ter um corpo mais definido, não gordo, mas ter um corpo mais definido, né? A moça quer ser alta, se é baixa quer ser alta, se é loira quer ser morena. Então, há essa dificuldade em aceitar como é, não é? E eu fiquei pensando, será que ele não tinha também essa dificuldade? Será que conforme ele foi crescendo, os seus pais foram percebendo essa diferença nele? Será que eles não ficaram preocupados? Ai, mas ele é canhoto, ele só pega as coisas com a mão esquerda. Será que no convívio dele naquela época, alguém não zombou dele? Tudo isso pode ter acontecido. Só que Deus tinha um propósito para ele. Da mesma forma que Deus tem um propósito para cada um de nós.
O que nós temos que entender e fazer é nos aceitar como nós somos. Se Deus te criou jovem alto, se aceite como é. Se criou baixo, branco, preto, não importa, porque nós somos obra da criação do Senhor. Ele nos criou exatamente como nós somos. E se isso, da forma como Ele nos criou, nós temos que aceitar isso e nos colocar à disposição dele. Esse homem, ele fez isso. Ele se colocou à disposição de Deus. E Deus usou a diferença dele para dar uma vantagem. Porque aquela diferença dele, ninguém imaginava que ele colocaria uma arma na perna direita e usaria a mão esquerda para pegar essa arma. Ninguém imaginava. Então, essa diferença dele foi a diferença, foi a vantagem dele. E muitas vezes é a minha diferença que vai ser vantagem para mim nesse mundo, para mostrar a glória de Deus. É a diferença que o jovem tem, que o moço, a moça tem, que Deus vai usar para mostrar a glória dele nesse mundo. Então, acho que nesse ponto a gente aprende isso, que nós possamos aceitar a nossa diferença, aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus, da forma que Deus nos criou, da forma que Ele nos fez, que a gente possa aceitar e nos colocar à disposição dele dessa forma. E Ele vai fazer de acordo com a vontade dele, porque Ele tem um propósito na vida de cada um. É isso mesmo. E uma outra vantagem que ele tinha, né, é que ele era de uma das tribos, das menores tribos, ele era de Benjamim. E como pode um líder se levantar de uma tribo tão pequena? A gente enxerga grandes líderes vindo de Judá, vindo de Israel, né? Mas de Benjamim? Então, Deus ele usa as estratégias que ele quer. É uma tribo pequena, com um homem com uma característica incomum, mas o Senhor vai lá e usa da forma como ele quer, do jeito que ele quer, e ele traz a vitória. A Bíblia fala que foram 10.000 homens, e desses 10.000 homens, a Bíblia ainda enfatiza que eles eram fortes e vigorosos. Ou seja, Deus entrou com providência ali, e realmente foi Deus na frente de tudo, né? E aí entra agora um novo personagem, Sangar. Deus usa o que temos à disposição. Sangar, eu estava observando aqui, lendo o texto de Juízes, só o versículo 31 fala sobre esse homem, né? Ele não é aquele homem que tem uma descrição muito importante, né, Pastor Luiz? A gente não sabe de onde veio, a gente não sabe quem era a família, na realidade a gente sabe. Algumas informações aqui, ele era filho de Anate e ele matou 600 filisteus com uma agulhada de bois. E ele também libertou Israel. Mas essas são as únicas informações que a gente tem dele, né? Aí tem os historiadores que fazem muitas especulações, né? Esse Anate poderia ser um nome de guerra, enfim. Mas o que a gente sabe é que, com um instrumento improvável, ele trouxe vitória para o povo de Israel, né? Fala aqui sobre um juiz desconhecido. Com a vitória liderada por Eude, o povo de Israel desfrutou de paz por 80 anos. 2 gerações, né? Em seguida é registrado o feito de Sangar. A Bíblia revela que ele feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de boi, uma vara longa e pontiaguda. E ele liberta Israel. São poucas as informações desse juiz. A gente sabe que ele era um juiz. E esse nome pode indicar tanto o local de seu nascimento, quanto possivelmente o nome de sua mãe. Alguns falam que podia ser o nome de uma deusa da época, mas isso aí eu acho menos provável, porque o nome de um juiz nunca estaria ligado ao nome de uma divindade. Eu acho improvável, mas também tem essa suspeita, né? E é um nome estrangeiro, né, Pastor Luiz? Ele era... Igual eu falei no início aqui, antes de começar a aula, sobre pessoas que Deus usou, algumas nem nomes tinham, né? Como aquela menina de Naamã, né?
A Bíblia não diz o nome dela, mas por ela Naamã recebeu a cura. Aquele menino dos peixes, né? E dos pães que Jesus multiplicou, também não sabemos o nome dele. Vivemos uma época onde temos muitas jovens e adolescentes vivendo uma crise de existência, até nas nossas igrejas. Às vezes está ali, sorri com a gente, está ali, canta no conjunto, mas às vezes se sente inútil. Talvez em casa, no relacionamento em casa, com os pais. Por isso o professor tem que passar para ele que ele pode ser um Sangar, pode ser um Eude. Ele pode fazer a diferença na vida de alguém, né? A gente precisa estimular eles a entender que ele tem um chamado, tem um propósito. Deus não criou ninguém sem propósito. Eu sempre brinco, quando eu vou dar estudos e quando eu estou pastoreando, que Deus deu pelo menos um talento para alguém. Um, pelo menos, você recebeu. Não importa, às vezes você pode ter recebido 3 ou 5, mas Deus pelo menos um te entregou. E Sangar, ele matou 600 homens com uma ferramenta que usava assim no campo. É improvável, é improvável. É claro que Deus estava no negócio. Só que se ele não tiver à disposição, Deus não usa. Quero falar uma coisa para vocês aqui, professor. Passa isso para os seus alunos. Filho, Deus ama todos, mas os dedicados, Deus usa. Deus ama todas as pessoas. Eu tenho 4 filhos. Eu amo todos. Mas eu tenho lá que eu tenho mais apreço, porque ele é mais dedicado. Mas se for para morrer, eu vou para os 4. Mas tem um que eu trato melhor. Ah, não, por quê? Você está fazendo? Não estou fazendo. É porque ele está sempre do meu lado. É o que ele mais pergunta para mim. Inclusive é meu canhoto, que é o Carlinhos, né? Ele é canhoto. E ele é um dos mais improváveis. Nasceu até prematuro. E hoje é o que mais está do meu lado. É o que mais pergunta como eu estou. Deus também é assim com você. Sangar usou uma ferramenta diferente. Olha que interessante que ele tinha um nome estrangeiro. Ele não era para estar ali. Mas por que ele estava? Ele estava à disposição. Olha a ferramenta. No ponto 2, número 3, fala que enquanto a arma de Eude foi fabricada por ele mesmo, o instrumento de batalha de Sangar era tudo menos convencional. Ele usou uma ferramenta de trabalho para derrotar seus inimigos. Muitos se desculpam por não fazer algo para Deus, alegando falta de condições ou de ferramentas adequadas. No entanto, Sangar nos mostra que Deus nos usa como aquilo que temos à mão. Afinal, as ferramentas, as condições que você possui pode ser simples, mas poder divino. Uma certa vez eu lembro de um irmão que ele queria comprar um carro para fazer a obra de Deus com a gente. E ele juntou dinheiro e comprou um carro, né, uma caravana. Na época era carro bom. E ele falou, agora tem um carro para fazer a obra de Deus junto com vocês. Para evangelizar, visitar. Mas quando ele comprou o carro, a gente nunca mais viu ele. Ele sumiu, desapareceu. Nunca mais, até hoje eu nunca mais vi ele. Às vezes tem pessoas, irmão, que têm a ferramenta errada. E às vezes tem a certa e não usa. E aqueles que têm a errada, e Deus usa aquela ferramenta que é improvável. Amém? É isso mesmo. E se a gente fosse pensar, né, sobre essa improbabilidade, Edna, os discípulos escolhidos por Jesus, todos improváveis. Por isso, se fôssemos nós a escolher quem nós gostaríamos que andasse ao nosso lado, ninguém escolheria Pedro, ninguém escolheria Tiago. Mas Deus, ele vê além. É por isso que quando alguém vai ser separado, alguém vai ser colocado como líder de alguma forma, é preciso estar debaixo de oração e orientação de Deus. Porque o que eu quero, às vezes, não é o que Deus quer. Eu enxergo uma probabilidade, mas Deus quer trabalhar com a improbabilidade, né? E é isso que faz da igreja esse misto de tantas diferenças, né? Que é tão importante para que a igreja consiga caminhar na presença de Deus, né?
E ele usou uma arma diferente, né, Edna? Sim. No finalzinho do ponto 2 desse nome estrangeiro, fala que Deus não está limitado a agir segundo rótulos, status sociais ou barreiras étnicas, né? Ele é soberano, então ele não é limitado. Nós falamos, acho que na primeira lição, sobre a diversidade de Deus. A forma que ele usa várias formas, né? Ele não está preso a apenas alguma coisa. E esse ponto, quando ele fala dessa arma, o que me chamou a atenção aqui é essa questão que ele fala que muitos se desculpam por não fazer algo para Deus, alegando falta de condições ou de ferramentas adequadas. Quando eu li esse ponto aqui, essa frase, eu me lembrei assim, hoje, quando alguém vai cantar, principalmente quem está na frente de coral, de uma cidade, de um conjunto, quando vai escolher um hino, o que se faz hoje? Vai lá na internet, no Google, né? Coloca o nome do hino, já vem toda a letra do hino ali, não é? Há tempos atrás, o que era necessário para escrever um hino? A pessoa precisava ouvir um disco de vinil, não é? Ou então numa fita cassete, que você precisava ficar voltando com a caneta, colocava a caneta ali e ficava voltando para você tentar entender o que o cantor falou ali, porque era muito difícil isso também. Sim. Aí você voltava 300 vezes para poder entender, para poder copiar aquele hino. Hoje é tudo muito fácil. Hoje muitos até não usam mais pasta, mas né, já vão direto com o celular, que já tem a cópia, já tem o playback ali, né, e vão cantar ali. E mesmo assim, há pessoas que falam que acontece isso daqui, alegam falta de condições, não é? Sim, há essa dificuldade. Mas nós vimos aqui que o Sangaro, ele não ficou preso àquilo que ele tinha ou que ele não tinha, porque ele não tinha uma espada, mas ele tinha uma ferramenta ali de tratar com os bois. Então ele fez o quê? Ele adaptou aquilo que ele tinha, não é? Então é isso que muitas vezes a gente precisa fazer, olhar para aquilo que nós temos nas mãos, como ele está falando aqui. Moisés tinha um cajado na mão, e Deus foi lá e falou para ele, o que você tem na mão? Então usa isso que você tem. Eu me lembrei também de Davi. Davi, a Bíblia não fala exatamente como ele matou o urso e o leão, mas diz que ele pegou na barba do leão, não é? Ele pegou na barba do leão. Então, assim, mas ele não foi treinado para matar leão nem urso. Ele foi treinado para cuidar de ovelhas. Mas na hora, ele fez uma adaptação, porque ele precisava defender as ovelhas. Né? Então é isso que Deus quer, a disposição, como já foi falado, nós nos colocarmos nas mãos do Senhor com aquilo que nós temos. Muitas vezes nós vamos olhar mesmo e vamos falar, mas eu não tenho nada. Ou vamos falar como aquela mulher do tempo de Eliseu, eu não tenho nada, só tenho isso, não é? Mas é nisso que nós temos que vai acontecer o milagre, que Deus vai pegar isso que aos nossos olhos não é nada. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, vai acontecer um grande milagre, porque quem faz é Ele, não somos nós. Os homens aqui dessa época, aquelas pessoas, as nações, tinham grandes armas, tinham grandes carros, né, que assustava. Mas Israel, Eude e Sangar, eles tinham Deus, que é muito maior do que qualquer arma, do que qualquer estratégia, e foi isso que deu a vitória para o povo de Israel. E Davi também, né? Davi, quando ele se dispõe, você falou da disposição, ele se dispõe a lutar contra o gigante Golias, Saul entrega para ele a armadura dele. E Davi vê que aquilo vai atrapalhar no movimento, vai atrapalhar ele. Ele fala, você vem contra mim com espada, mas eu vou com o nome do Senhor. E vai. E o que ele tinha nas mãos? 5 pedrinhas diante de um gigante acostumado a pegar a espada. Exatamente, a improbabilidade, né, Edna? Nosso Deus é tremendo, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre essa questão da violência, né? Que às vezes é um tema até
polêmico, né, Edna? Muito. Muito polêmico, porque existem aqueles que perguntam, mas se Deus é amor, por que tanta violência? Por que tantas coisas acontecem, né? Será que o nosso Deus é um Deus injusto? É a pergunta que está aqui. Um Deus injusto? Eu vou ler para explicar, porque eu acho que o comentarista ele consegue sanar perfeitamente as dúvidas que possam vir a respeito desse assunto. Nesses e em outros episódios do livro de Juízes, é notável a presença de batalhas e mortes. Críticos do cristianismo frequentemente se valem dessas passagens para alegar que o Deus da Bíblia é injusto, violento ou mesmo que incentiva a morte de inocentes. Contudo, tais acusações carecem de fundamento sólido. Em primeiro lugar, a própria noção de injustiça pressupõe a existência de um padrão objetivo de justiça. Então, não tem como eu saber se algo é injusto se eu não consigo entender o que é justo. Então, a gente precisa desse padrão. Nosso Deus é justo. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Como argumentaram diversos apologetas cristãos, para que se possa distinguir o justo e o injusto é necessário um referencial absoluto. Esse referencial é o próprio Deus. Então, nós temos aí o referencial e a partir do referencial de justiça de Deus, nós conseguimos saber o que é justo e o que é injusto. Portanto, ao afirmarem que Deus é injusto, os céticos e ateus acabam, ainda que involuntariamente, partindo do pressuposto que existe um padrão moral superior, que, segundo a cosmovisão cristã, só pode existir se houver um legislador moral. Assim, a crítica à justiça divina, ao invés de enfraquecer a fé, revela uma dependência do próprio conceito de justiça estabelecido por Deus. Então, o que ele diz aqui? Para a gente entender o que é justo e o que é injusto, a gente precisa de um padrão moral de justiça. O único referencial de justiça, em se tratando de completude, de perfeição, é Deus. E a partir desse padrão, aí sim nós conseguimos julgar o que é justo e o que é injusto. Então, essa é uma falácia. A gente estudou bastante as falácias, né, Edna, no último trimestre, e a gente entendeu bem isso. Mas, se Deus é justo e ele é soberano, a vontade dele prevalece, né? Então, o legislador é ele, o juiz é ele, quem julga todas essas causas é o próprio Deus. Então, não tem como haver injustiça, né? E eu acho que se vocês quiserem complementar para me ajudar nessa fala, que esse tema é um pouco difícil, né? Eu achei. Uma vez me perguntaram para mim, por que um Deus tão justo mandava os reis pegar as crianças de colo e jogar nas pedras? Uma pessoa fez essa pergunta dentro de um ambiente onde só tinha pessoas não crentes. Eu estava jantando numa empresa que eu trabalhava, e só eu de crente. E essa pessoa me indagou na frente de todos os companheiros de trabalho. Eu olhei para ele e falei assim, escuta, aquelas crianças que Deus mandou os reis jogar nas pedras, tirar o seio da sua mãe e jogar nas pedras, esmagado, elas vão todas salvas, porque elas não tinham pecado. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus conhecia elas. Lá na frente elas seriam piores do que os pais. Os filhos dos filisteus, os moabitas, os amorreus. É uma geração tão implacável. Você pode olhar Senaqueribe, quando invadiu Judá, quando invadiu o reino do norte, eles furavam os olhos dos seus capturados, dos seus prisioneiros. Então Deus permitiu essas coisas, porque Deus conhecia lá na frente que essas pessoas seriam. E as crianças mortas seriam salvas por causa da sua pureza. Então, quando eu falei isso nesse ambiente, todo mundo se calou.
Alguns questionaram, mas a pessoa quer ser o que ela quer ser. Aí eu falei, sabe o que eles faziam com as nações, ou com o povo de Israel? Eles pegavam e ofereciam as crianças aos deuses deles, queimadas no fogo. Quando Israel foi atacada, alguns anos atrás, viu o que aconteceu, o que eles fizeram com os turistas? Só pesquisar para você ver. Então, a justiça de Deus é essa, que ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Deus é Deus onisciente e onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo. Na lição de professor, lá no final, na hora da revisão, tem as perguntas. E a pergunta número 4 está relacionada a essa violência. Como você explica a violência no Antigo Testamento? E é mais ou menos isso que o pastor Luiz falou. No meio da resposta está assim, ó, a motivação nesse contexto não devia ser pessoal, mas em um cenário de guerra e opressão prolongada, em que Israel era subjugado por um padrão pagão, por um poder pagão e hostil, a soberania divina se manifesta por meio de juízo. E nesse caso, Sim. se prolongaria ainda mais as aflições de Israel, né? Então, eu acho que isso responde a nossa pergunta. Né, Edna, quer Sim. falar alguma coisa? Não, acho que dentro desse ponto não. A única coisa, assim, que quando a pessoa fala, né, Deus é injusto, ela está se baseando na sua própria justiça, só que a gente tem que se lembrar que todos os nossos sentidos foram alterados com o pecado. Sim. Então, não tem como você fazer essa avaliação de forma correta, né? Não tem como. Sim. Quando o escritor C.S. Lewis, que a gente até citou na nossa última lição, no último trimestre, é quando ele deixa o ateísmo, ele também se questiona sobre esse padrão. Ele coloca muitos padrões com relação à violência, com relação a amor, com relação a várias coisas. E aí ele pega o padrão de Deus e ele fala, não tem como. Eu preciso acreditar nesse Deus. E ele deixa o ateísmo e passa a ser um cristão convicto e um cristão que prega a palavra de Deus de todas as formas, independente do que aconteça, né, Edson? É isso mesmo. E sobre as pessoas inocentes, pastor Luiz? Eu estava conversando com um pastor amigo esses dias sobre isso, semanas atrás, e Deus, ele não é o Deus que vê tudo, é o Deus que sabe o que vai acontecer. Só que a Bíblia fala que todos pecaram e não há um justo sequer. Todos conheceram o Evangelho. Ah, mas vamos voltar lá, 1500, 1400, na era do descobrimento, né? Como aqueles índios ouviram falar de Jesus se não tinha o Evangelho. Às vezes olhava para o sol e sabia que existia um Criador. Olhava para as estrelas, quem já viu as estrelas no meio de uma mata sabe o que eu estou falando, no meio de um lugar deserto. E o comentarista colocou aqui essa mesma tese que nós temos, que é a base do nosso conhecimento. Olha aqui, ó. Em segundo lugar, a ideia de que existam pessoas completamente inocentes não encontra respaldo na Escritura, tampouco na experiência humana. A Bíblia é clara em afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. E não há um justo, nenhum sequer. Nesse sentido, a concepção de inocência, sobretudo de povos, teologicamente insustentável, eu de não agir por motivação pessoal, mas por um cenário de guerra e opressão prolongada que Israel era subjugado por um poder pagão e hostil. A Rosa acabou de comentar mesmo esse mesmo texto aqui. Então não existe, não. Se uma pessoa se junta para fazer o mal, ela não é inocente. Ela sabe o que está fazendo. Ou você acha que ela chega lá, eu vou ser um soldado lá do Talibã, eu vou amarrar uma bomba em mim e vou jogar assim, nos infiéis. Você acha que ela não está sabendo por que ela está fazendo aquilo? É claro que ela está sabendo. Existe a falácia, que a Rosa também comentou, que existe essa falácia para justificar essas pessoas.
Mas a Bíblia não dá respaldo, ela não dá brecha para essas pessoas fazerem o mal e depois sair como inocente. Lá em Naum, capítulo 1, diz que Deus não tem culpado por inocente. Todos Deus conhece. Sabe por quê? Professor, passa para o seu aluno isso. Coração. Deus conhece o coração. Nem mesmo Israel ficou isento, né? Do juízo Exatamente. de Deus. Então Deus é justo, ele é justiça, né? E no último ponto aí, a revelação progressiva, Edna. Você pode explicar para nós? Sim. Acho que nesse ponto a questão é entender a forma como Deus revelou o seu plano redentor. Em toda a história, né, ele fala dessa revelação progressiva, que é como se fosse um processo, né? Deus, ele foi se revelando em cada momento da história, e o objetivo principal dessa revelação era chegar até a redenção, né? Então ele começa lá no começo, revelando, ele mostrou a sua vontade através de Abraão, através dos profetas, através dos próprios juízes, né? Então ele foi revelando até chegar em Cristo. Lembrando também que essa vontade dele, quando vocês comentaram muito bem aí essa questão dessas pessoas que eram inocentes ou não, algum acha inocente, outros não, mas Deus, ele conhecia essas nações. A intenção de Deus, quando fala que essas nações serão de Israel, Deus já conhecia a ruindade daquela nação. Então, era uma forma de julgamento, deslocar aquelas pessoas daquele lugar. Não era porque Deus era maldoso, Deus queria tirar aquelas pessoas, porque o pastor Luiz já falou muito bem aí como aquelas pessoas agiam daquelas nações. Então, era um julgamento de Deus sobre aquelas nações. Então, ele usa Israel para trazer uma correção sobre aquelas nações. Então, a gente tem que entender isso para a gente não chegar a essa conclusão de dizer que Deus é injusto. Então, era a forma dele mostrar ali o seu plano, como a própria lição aqui fala, né? Que, além disso, a revelação bíblica é progressiva. Deus se revelou de forma gradual ao longo da história. Então, cada momento da história, Deus vai mostrando a sua vontade, vai se revelando e culminando em Cristo, que nos mostrou a plenitude da graça e da verdade. Então, acho que nesse ponto a gente só tem que entender isso, que a forma como Deus foi se revelando, foi mostrando o seu plano de redenção. É isso mesmo, tá certo. Tem uma coisa aqui, é o pense. Deus é o padrão referencial de toda justiça. Fato, né? Não desprezes aquilo que parece irrelevante e nem os pequenos começos. Importantíssimo. Importantíssimo. Lá em Ageu, ele também fala sobre quando eles voltam para reconstruir a cidade, os muros, né? Para não desprezar os pequenos começos, né? Ali era um povo que vinha já desacreditado de um cativeiro longo, duro, mas eles estavam recomeçando. Era pouco, mas era um recomeço. E Deus abençoou e eles conseguiram, né, reconstruir a cidade. Eu vou finalizar lendo aqui um pedacinho da conclusão. Está no meio aí. Seja um homem canhoto, com uma arma improvisada, seja um camponês com uma ferramenta agrícola, Deus transforma limitações em instrumentos de vitória. Então, que nós possamos entender isso, né? Talvez, professor, você pensou que você pudesse estar classificado nesse rol de improváveis. E que bom que está, porque Deus usa os improváveis. É Ele quem capacita, é Ele quem transforma. Então, que nós possamos entender isso e passar para os nossos alunos também, para que eles aprendam que dentro dessa improbabilidade, Deus quer usar aquele que está disposto, né? Tenha uma excelente aula e que Deus abençoe a sua vida, professor. Sim, eu amo.